Oi, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Item Mais da CNN. Eu sou o Evandro Cini e sigo com vocês por aqui. Só em 2019, o transplante de medula óssea salvou 4.339 vidas no Brasil. Esse transplante, muitas vezes, é a única saída para pacientes diagnosticados com doenças do sangue, como a leucemia. Meu nome é Duda Riedel, eu tenho 25 anos. Em maio de 2019, eu fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda, LMA. E aí comecei a travar uma batalha contra o câncer, né? Em outubro do mesmo ano, de 2019, eu encontrei um doador 100% compatível no banco de medula óssea, no Redome. É um doador estrangeiro. E em novembro, no final de novembro, dia 21 de novembro de 2019, eu realizei o transplante. 11 dias depois, minha medula pegou e agora eu faço acompanhamento médico, mas estou curada, enfim livre da doença. Com a pandemia e a diminuição desses procedimentos, hoje há mais de 5.000 pessoas na fila para serem transplantadas. E além da Covid-19, um outro complicador entrou em jogo. Pacientes que precisam de transplantes de medula óssea no Brasil correm o risco de ficarem sem um remédio que é essencial para esse procedimento. É um remédio que é preciso tomar para poder passar por esse tipo de cirurgia. E isso deve ocorrer a partir de junho. E ainda não há previsão de substituição. O nome do medicamento é busulfano e ele é administrado aos pacientes como um preparatório antes do transplante. O medicamento é essencial para a efetivação do transplante, porque é responsável por uma limpeza no organismo. Ele elimina as células doentes do paciente para que ele receba as células saudáveis do doador. Eu usei a medicação, eu utilizei o busulfano no meu pré-condicionamento para o transplante, porque quando a gente fala de transplante de medula óssea, a gente não está falando de um órgão sólido, ou seja, a medula está espalhada pelo corpo inteiro. Então, o busulfano, ele age como uma droga que ele vai preparar o terreno, ou seja, vai matar a medula velha, a medula doente, para preparar o terreno para receber a medula nova, que é a medula saudável do doador. Na falta do medicamento, estima-se que de 70% a 80% dos transplantes de medula não possam ser realizados. Sabe aquelas 5.000 pessoas da fila que eu mencionei no começo? Então, é como se 4.000 delas perdessem a chance de serem transplantadas. Meu nome é Henrique Rodrigues da Silva. Tenho 42 anos, moro em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Estou na fila desde outubro de 2012. Tenho leucemia mieloide crônica e a única cura para esse tipo de leucemia é o transplante de medula óssea. E eu gostaria de pedir ainda para quem não for cadastrado como doador de medula que faça o cadastro, porque muitas pessoas não têm doador aparentado. E achar alguém fora da família é 1 a cada 100 mil. A Anvisa já declarou que está trabalhando em alternativas para suprir a falta do remédio. A agência declarou, inclusive, que pode facilitar a importação por outros laboratórios que não sejam o Pierre Fabre, que interrompeu a distribuição agora. O Pierre Fabre também se pronunciou dizendo que vai tentar estender ao máximo o fornecimento do busulfano para o Brasil. Mas o fato é que até agora só há estoque garantido até junho deste ano e os médicos, associações e pacientes não sabem qual cenário encontrarão depois disso. Eu utilizei o busulfano, foi uma droga extremamente importante para o meu tratamento. E se hoje eu tô aqui bem, sem ter tido nenhuma recidiva, sem sequelas, é porque eu consegui realizar um transplante bom e um transplante que deu certo, né? A falta de uma medicação, ela cria um colapso no sistema de saúde por completo. Então, a falta do busulfano vai ser uma perda, assim, imensurável para a medicina no Brasil. Neste episódio do Item Mais, eu falo com Mariana Gomes Serpa, que é médica hematologista e transplantadora de medula óssea no Hospital Sírio-Libanês. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Mariana, eu queria que você nos explicasse primeiro como funciona o busulfano e qual que é o papel dele no transplante, nos pacientes que estão passando por esse procedimento. O transplante de medula óssea, muitas vezes, ele é confundido com uma cirurgia.
né, com um transplante de órgão sólido, como é o coração, que você tira um coração e coloca outro, o fígado, né, que você tira e coloca outro. No caso das células-tronco hematológicas, no caso da medula óssea, não é um órgão sólido, né? As células-tronco, elas estão dentro daquele espaço ósseo, que a gente conhece vulgarmente como tutano, no corpo inteiro. Então, a gente não tem como, é impossível você tirar isso fisicamente. Então, você destrói as células-tronco. Para que uma célula-tronco de um doador seja enxertada num outro paciente, duas coisas têm que acontecer. A gente tem que reduzir a quantidade de células-tronco do paciente, então como se fosse abrindo aquele espaço, né? Aquele espaço para que aquele outro órgão chegue, então você acaba matando essas células-tronco. Essas drogas que matam célula-tronco, o busulfano faz parte dessa categoria, é chamado um agente alquilante para fazer uma ablação da medula óssea. E outra coisa que precisa acontecer no transplante para que haja essa enxertia, aquele órgão funcione em nenhuma outra pessoa, é que a imunidade do receptor, do paciente, seja diminuída para que ela não rejeite. Então, o busulfano é fundamental aí para esses transplantes, para você destruir a célula-tronco do paciente, para que possa abrir um espaço, né, como se fosse assim, para que entrasse um outro órgão no lugar. Ou seja, é impossível hoje você fazer um procedimento de transplante de medula óssea sem contar com esse medicamento. Na verdade, tem várias plataformas de transplante. Ele não é o único, tá? Então, a gente tem transplante sem busulfano, claro. Então, na ausência do busulfano, não é que todos os transplantes serão impossíveis. Não, a gente tem outros remédios. Nós temos o melfalano, temos o busulfano, temos a ciclofosfamida, outros medicamentos estão disponíveis. Para as crianças, né, que são pacientes que toleram doses grandes do busulfano, ele é mais utilizado. Aqui, por exemplo, no Sírio-Libanês, nos últimos 2 anos, 20% dos transplantes foram feitos com busulfano. Então, para que os pacientes não fiquem muito alarmados, tem várias plataformas de transplante. Pode ser que o dele não precise. É muito comum você usar o busulfano nas leucemias mieloides agudas, nas leucemias linfóides agudas, mas tem várias doenças hematológicas e várias plataformas de transplante. Doutora, o que significa essas leucemias que a senhora explicou que, né, passam pelo procedimento com o busulfano? As leucemias, leucemia é um termo que quer dizer o câncer da célula-tronco hematológica, que ela perde a capacidade de se desenvolver, de amadurecer, de criar células que nós conhecemos do sangue maduras, funcionais. Então, as células do sangue, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, os glóbulos brancos, eles não nascem prontos. Dentro do osso, nesse espaço, que medula quer dizer meio, né? No meio do osso, nesse espaço, essa célula-tronco nasce como um bebê, a gente chama isso de blasto, e ela vai amadurecendo, as células vão se desenvolvendo. Quando elas ficam prontas, elas vão para o sangue para exercer as suas diversas funções. No caso das leucemias agudas, esse bebê não se desenvolve, então esse blasto ele fica parado no seu processo de nascimento, ele não amadurece, então ele não tem função, ele cresce, mas não consegue exercer a função porque ele não amadureceu, não se desenvolveu. E são doenças fatais, porque é incompatível com a vida você não ter os seus glóbulos brancos para fazer a sua defesa, né, do corpo, as plaquetas para evitar sangramento, as anemias que não tem resolução, que não é uma anemia por falta de ferro, nada disso, não é por falta de vitamina, é a célula que não amadurece, independente de você ter o material para produzir, ela não consegue se desenvolver por um defeito genético. A leucemia linfóide aguda é muito comum na criança, as mieloides agudas nos adultos é mais frequente, então uma grande parte das leucemias vai precisar do transplante, o transplante halogênico, né, que é esse que tem doador e receptor. E o busulfano é uma droga, ela está disponível no mercado desde 1959, por exemplo. É uma droga muito antiga e muito utilizada nessas plataformas de transplante. Então, são doenças que, se a genética for ruim, só cura com transplante e são fatais. Então, muitos pacientes no Brasil, no mundo inteiro, já se beneficiaram do busulfano para fazer o seu transplante. E, doutora Mariana, como que os pacientes, então, estão reagindo a essa notícia da possível falta desse medicamento? Mesmo não sendo o único, mas sendo muito importante para esses procedimentos, que tipo de situação que isso provoca no meio médico e também entre os pacientes?
A primeira coisa é a insegurança, né? Insegurança e ansiedade. A gente está vivendo já uma fase difícil, né, no mundo, no Brasil. Então, a insegurança de não ter o seu medicamento necessário para aqueles que precisam, por exemplo, é uma situação altamente estressante, né? Então, ligam, perguntam, eu vou ter, eu não vou receber, meu transplante vai dar certo ou não. Veja que para um transplante acontecer, entre ele fazer o diagnóstico, fazer uma quimioterapia prévia, ir para o transplante, isso tem toda uma preparação, e o transplante não é um procedimento fácil, envolve toda uma reestruturação familiar da vida da pessoa, porque ela fica um mês internada, já tem uma preparação psicológica intensa, então isso abala profundamente aqueles que já têm o planejamento de utilizar. A boa notícia é que o medicamento ele tem uma disponibilidade para o primeiro semestre, março tem estoque, e a indústria se comprometeu em 2021 manter o abastecimento. Então, os pacientes recém-diagnosticados que vão precisar do transplante, eles vão realizar o seu transplante. Então, a gente está fazendo um trabalho e foi interessantíssimo e muito bonito, porque os pacientes que já receberam, que já se curaram, eles criaram grupos de apoio, grupos no Instagram, fizeram abaixo-assinado, com fotos pessoais, escrevendo: eu já usei o Busulfano, eu precisei, eu estou curada por causa dele. Isso é um movimento importante para o futuro, para que não falte para os demais. Então, os que estão me ouvindo agora, que têm a programação de transplantar, não vai faltar. Todo o nosso esforço é que os próximos pacientes que virão no segundo semestre, em 2022, sigam tendo acesso à medicação. Mas a participação deles, popular, foi fundamental, assim, foi muito bonito de ver a cooperação de todos, né, uns falando com os outros, e esse apoio público, a gente sabe que funciona, né, essa pressão popular funciona para fazer pressão aos órgãos responsáveis e resolver o problema. Doutora Mariana, é muito importante a senhora trazer também, né, essa fala esclarecedora e também tranquilizadora aí para estes pacientes que estão nessa luta pela saúde, mas também para terem o que é direito de cada um deles, que é o medicamento. Essa é a primeira vez que isso acontece ou já sofremos com essa falta em outras épocas aqui no Brasil? Infelizmente, não é a primeira vez. Não é. A gente tem vários medicamentos que foram descontinuados, que as indústrias farmacêuticas, por alguma razão, a gente pensa que por as logísticas e de financeiras, né, em termos de benefício como empresa, manter a produção da droga. Então, por exemplo, um esquema muito clássico para um tipo de linfoma, já não é para transplante, é para uma quimioterapia padrão. A bleomicina, para um linfoma muito frequente, que é o linfoma de Hodgkin, ela também teve esse problema de descontinuação pela indústria, que era na Argentina, foi descontinuada essa indústria, parou a produção, e era também a indústria que fornecia para o Brasil, né? Então, a bleomicina já teve falta, a gente já teve falta do melfalano, que é fundamental. Transplantes para mieloma múltiplo só acontecem com melfalano, já tivemos problemas com melfalano, com carmostina, com lomostina, com drogas comprimidos simples, como a hidroxiureia, que foi descontinuado pela empresa Fundamental. Já temos o substituto aqui similares no Brasil para a hidroxiureia, mas não é a primeira vez. Infelizmente, a gente tem que estar muito atento, porque isso acontece com uma certa frequência na hematologia. Doutora Mariana, muito obrigado por sua participação aqui com a gente no Item Mais. Eu espero que a gente possa se falar novamente, exatamente para trazer a informação de que os estoques estão repletos e de que nenhum paciente ficaria sem o seu procedimento por causa de algum medicamento. Obrigado. Assim seja. Muito obrigada pelo convite. Um abraço. Me chamo Gabriel de Paula Miranda, eu tenho 27 anos, eu moro na cidade de Guarulhos, São Paulo. Eu fui diagnosticado com anemia plástica severa, é um tipo de doença um pouco raro, e depois que eu recebi esse diagnóstico, eu tô aproximadamente há 1 ano e 8 meses na fila de um transplante. Até o momento, eu não tenho nenhum doador compatível, meus familiares já fizeram os testes e ninguém apresentou um HLA compatível. A respeito do Busulfano, é um medicamento que é muito importante para quem está em processo de transplante, e alguns médicos da área alertam alguns pacientes. As alternativas são muito poucas, eu acho que bem raras, dependendo do diagnóstico que o paciente tem.
Hoje eu também recebo aqui no Item Mais a Juliana Sobreira, que é médica hematologista do Serviço de Transplante de Medula Óssea da Santa Casa de São Paulo. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda a este episódio. Obrigada, Evandro. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria que a senhora contextualizasse primeiro, o que significa essa falta do busulfano? Como que vocês encaram essas notícias que chegaram de uma possível suspensão do fornecimento a partir da metade do ano? A gente sabe o motivo pelo qual ocorreu, mas nós não sabemos por qual motivação isso ocorreu. Certo? O que nós sabemos? Que existe 2 fábricas do medicamento busulfano. É uma fábrica chamada Otsuka, uma fábrica japonesa, e uma fábrica americana chamada Ozu. Tá? A fábrica Otsuka fabrica a medicação busulfano e repassa essa medicação para um grupo farmacêutico chamado Pierre Fabre. E esse grupo farmacêutico é que é o responsável pela distribuição do medicamento na Europa e na América Latina e aí, inclusive, Brasil. Certo? Em dezembro de 2018, a fabricante Otsuka no Japão comunicou o grupo farmacêutico Pierre Fabre que iria interromper a distribuição, o fornecimento da medicação para o distribuidor Pierre Fabre, certo? A partir daí, esse distribuidor, que é o Pierre Fabre, iniciou negociações com uma outra empresa, como eu já citei, que fabrica a medicação, que é o Ozu, que fica nos Estados Unidos, para tentar não ficar sem o abastecimento dessa medicação. Entretanto, não houve nenhuma finalização de acordo comercial. E aí a Ozu comunicou a Pierre Fabre que não ia mais fornecer o medicamento, não ia conseguir atender a demanda do mercado brasileiro e, portanto, a Pierre Fabre não conseguiria mais distribuir esse medicamento no Brasil, tá bom? Então esse é o motivo, tá? A motivação por que isso de fato ocorreu, a minha suspeita é que há aí claramente um problema de interesse econômico. Tá? Já ocorreu em outras situações falta de medicamentos. E essa falta, o que esses medicamentos têm em comum é que todos eles são medicamentos antigos e com baixo valor de mercado. Então, acaba que para as indústrias farmacêuticas não há um interesse financeiro tão grande na venda aí desses medicações. Então, eu acredito que foi essa, sim, a motivação para essa falta aí de abastecimento da medicação no Brasil. Pois é, a gente sabe, que, inclusive, os remédios fazem parte de um mercado de interesse econômico gigantesco, principalmente para essas indústrias e grandes farmacêuticas. Agora, há algo que pode ser feito para evitar essa situação por parte das autoridades, por parte de quem gerencia essas contratações ou de quem adquire esses medicamentos? Como que vocês olham também para o outro lado, da parte que precisa desse medicamento e que, de repente, fica sem no seu estoque? Por lei, a empresa ela tem, sim, a liberdade de parar a distribuição, o fornecimento da medicação, certo? Desde que ela notifique as autoridades federais com um prazo de até 180 dias. A meu ver, um prazo curto, tá? 6 meses é pouco tempo para que os grupos médicos, farmacêuticos possam se organizar e buscar uma alternativa em relação a isso, tá? Então, o primeiro ponto, esse prazo é curto de 180 dias. A empresa, o grupo Pierre Fabre, cumpriu o prazo de 180 dias, mas, a meu ver, é um prazo curto. A segunda coisa, voltando aí na questão financeira, eu acredito que poderia haver aí algum subsídio do governo, talvez buscar indústrias farmacêuticas brasileiras que pudessem produzir a medicação no Brasil, inclusive para estimular o comércio, o mercado interno, de uma maneira que a gente não dependa tanto dessas importações. Esse medicamento, ele é imprescindível ou ele pode ser substituído por outros? Olha, o transplante de medula óssea, ele envolve o uso de quimioterápicos para que a gente possa, entre aspas, matar as células doentes para que o paciente receba células novas, tá? E para a gente matar essas células, a gente usa aí um grupo de drogas quimioterápicas que chamamos de esquemas de condicionamento. O transplante, ele existe desde 1959. Desde então, se vem testando drogas e
esquemas, combinações de medicações que tragam aí melhores resultados com o transplante, que isso significa menos toxicidade ao paciente e maiores chances de cura. E nós sabemos que o busulfano é praticamente essencial em todos os esquemas de quimioterapias utilizados em transplante de medula óssea. Então, se você me pergunta se o busulfano tem um substituto que seja equivalente em termos de eficácia e segurança, não, no momento não. A gente poderia sim trocar o busulfano por um outro quimioterápico, poderíamos testar sim, mas muito provavelmente isso vai comprometer os resultados do transplante, gerando inclusive menos chance de cura para o paciente, com maiores taxas de toxicidades relacionadas ao procedimento. E, a princípio, a Pierre Fabre deve fornecer o medicamento até junho de 2021, junho deste ano. Isso poderia assegurar o abastecimento até quando? E isso muda também de acordo com a região? Uma pode ser mais afetada, outra menos. Como que funciona, doutora? É uma incógnita, né? Realmente, eles vão ter que abastecer até junho de 2021, eles têm que cumprir aí o prazo de 180 dias, tá? Se esse abastecimento a gente vai conseguir segurar um pouco mais ou não, eu não tenho essa certeza, mas sim, existem diferenças regionais brasileiras. Atualmente, nós temos aproximadamente entre 140 e 145 centros de transplantes distribuídos em todo o Brasil, mas a gente sabe que a maior parte desses centros está no Sul e no Sudeste. Então, muito provavelmente, Sul e Sudeste, principalmente São Paulo, que é a cidade que mais tem centros de transplante, vai ser a região mais comprometida e mais afetada com a falta desse medicamento. Doutora Juliana Sobreira, que é médica hematologista do Serviço de Transplante de Medula Óssea da Santa Casa de São Paulo, eu agradeço a sua participação e também por nos ajudar a trazer de forma crítica a importância desse medicamento e, principalmente, a preocupação com a possibilidade de falta nos estoques em hospitais aqui do Brasil. Estou à disposição para maiores esclarecimentos e eu que agradeço o convite. Muito obrigado e até a próxima. Queria aproveitar esse espaço para poder estar deixando uma mensagem. Não deixe de doar sangue. Faça o exame para ver se você é compatível com alguém. Se você tem a possibilidade de fazer um transplante de medula óssea. Eu vejo que muitas pessoas, assim, até ao meu redor também, têm um pouco de medo quando se fala de transplante, etc. Mas para quem vai doar, é um processo muito tranquilo. Você não precisa se preocupar. Os médicos passam as informações necessárias que vocês precisam, os cuidados necessários. E todos os custos sempre são supridos pelo governo que você for gastar com alimentação, passagem, etc. Eles arcam com todos os custos, assim que o seu HLA é compatível com o HLA de alguém. Então, se você tem uma saúde, se você faz exames periodicamente, etc., se cuida, não deixe de se informar, de saber a respeito de como que é um transplante, como funciona. Se conscientize a respeito disso, porque isso pode salvar muitas vidas, muitas vidas. Ficou bastante claro nas duas entrevistas a importância desse medicamento para salvar vidas e a importância também de que as autoridades do país se planejem para que os estoques não fiquem zerados e para que os pacientes possam manter a esperança da recuperação do transplante para que possam tornar as suas vidas mais saudáveis. Muito obrigado por sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!